Agora, aqui na Guararema Vale Litoral, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Hoje estamos aqui para meditar, refletir o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é de Mateus 18, 21. E depois convidamos também a participarmos desse momento, para participarmos, rezarmos nesta hora, para que a gente possa vivenciar esse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, e depois rezarmos juntos e pedirmos a bênção de Deus sobre nós. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão, se ele pecar contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um homem que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo juntamente com seus familiares e tudo o que ele possuía para pagar a sua dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe toda a sua dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que lhe devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes e procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar esse discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, hoje o Evangelho continua nos insistindo sobre essa importância do perdão. Ontem nós refletimos sobre a questão das dificuldades das nossas relações e hoje aqui o Evangelho vem nos chamar a atenção o que devemos fazer quando tiver uma dificuldade de relacionamentos, onde tivermos que, diante de uma dificuldade, nos ofendemos e criamos às vezes uma situação difícil para nos relacionar. O que Jesus nos ensina hoje? Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? 7 vezes? Jesus disse, não só 7, mas 70 vezes 7. Era interessante a gente entender que para os judeus perdoar 3 vezes era possível. Era aceitável perdoar uma pessoa 3 vezes. E veja como Pedro está evoluído, Está dizendo 7, não 3, Porque para os judeus, na cultura judaica, perdoar uma pessoa até 3 vezes era aceitável. A partir da 3ª vez não se tinha mais chance. E Pedro está colocando aí 7 vezes, então está sendo bem mais generoso. E mesmo assim Jesus disse que não, tem que ser mais ainda. E ele vai dizer, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Segundo os estudiosos da Bíblia, dos textos sagrados, 70 vezes 7 ele é um número infinito. Então quer dizer, sempre você deve perdoar, sempre. Então isso é importante e o próprio número 7 na Bíblia lembra a perfeição. Então, 7 dias Deus criou, também, então terminou. Então, quando Deus terminou a criação, Ele viu que tudo era muito bom. Então, era perfeito. Então, lembrar que perdoar 7 vezes já está dentro da perfeição. Mas Jesus diz, não, você precisa ir além.
Além de ser perfeito, você tem que ser infinito, incondicionado, ilimitado, perdão. E é isso que é dessa forma que Deus age, né? Deus age de forma infinita, de forma ilimitada. O perdão de Deus não tem limites. E se nós colocamos limite para o perdão, nós estamos colocando limite para o próprio Deus. Porque colocar limite para o perdão é colocar limite para o amor. E o que Deus é? Amor. Se Jesus colocasse limites para o perdão, ele estaria colocando limites para o próprio amor. E ao colocar limites ao próprio amor, ele estaria limitando também o próprio Deus. Que Deus só seria capaz de perdoar 7 vezes. Não, Jesus diz não isso, mais do que isso, 70 vezes 7, isto é, infinitamente você deve perdoar. De forma incondicionalmente você deve perdoar. De forma, não tem fim, não tem meio, não tem assim, até aqui você perdoa, não. De forma infinita. E aí Jesus ele vai chamar a atenção contando essa parábola, né, que fala do devedor que devia uma grande fortuna e diante desse patrão, desse Senhor misericordioso, ele vai ser perdoado primeiramente. Aceita os seus pedidos, o seu pedido mas no final ainda vai além. Não só aceita dar um tempo para ele pagar a sua dívida, mas no final ele perdoa toda a sua dívida. Diz, não, está tudo perdoado. É assim Deus. E é assim que Deus quer que nós tenhamos a nossa ação, nossa atitude seja. E aí ele vai contar a parábola, nessa mesma parábola, a atitude desse que foi perdoado, como ele agiu com aquele que precisava do seu perdão. Na verdade, Jesus está falando de nós. Diante de Deus nós recebemos o perdão, mas quando chega a hora de nós darmos o perdão para os nossos irmãos, nós negamos. E aí como é que fica? Não nos esqueçamos, porque Deus pode nos chamar de volta e aí Ele vai dizer o que vai acontecer conosco. Esse patrão perdoou na esperança de que aquele empregado também tivesse a mesma atitude. E quando ele soube que esse empregado não foi generoso, não foi misericordioso, não foi capaz de perdoar a dívida com o seu irmão, que devia bem menos do que ele, o que o patrão fez? Você é uma pessoa maligna, você é uma pessoa maldosa, você é perverso. E porque você é perverso, você vai pagar pela sua perversidade. Então, é isso que Deus vai fazer conosco. Se nós formos perversos com os nossos irmãos, negarmos o perdão, condená-los e não aceitar perdoar e amá-los, é dessa forma que Deus ele vai nos tratar, disse Jesus. Com o mesmo modo como nós tratamos os outros, se nós somos capazes de perdoar, Deus vai nos perdoar. Se nós não perdoamos, Deus não vai nos perdoar. Então, por isso, hoje nós somos convidados também a entender que não perdoar é ir contra aquilo que é a natureza de Deus e que Deus, pelo qual Deus nos criou. E nos pede que nós sejamos também. Não amar, não perdoar é não amar. E não amar é também ir contra aquilo que é a natureza de Deus. Então, por isso nós devemos sempre, sempre perdoar. Porque sempre que perdoamos, nós estamos sendo aquilo que Deus pede que nós sejamos e estamos enaltecendo o nome de Deus pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesta quinta-feira, o Padre gostaria de convidar também os amigos que nos acompanham aqui nesse momento de manhã para participarmos hoje à noite às 20 horas da Santa Missa pelas famílias, onde nós teremos aqui na Matriz às 20 horas a Santa Missa, onde rezaremos pelas famílias. Teremos um momento de adoração, passagem e bênção do Santíssimo Sacramento na missa. Então convidamos, pedindo assim que venham para rezarmos, para consagrarmos todas as nossas famílias a Deus nessa nossa celebração, hoje às 20 horas. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Guararema Vale Litoral. A bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.